Bom dia, hoje é dia 2 de fevereiro e vamos para o nosso devocional. Algo que acontece muito aqui na minha clínica é a pessoa chorar e falar assim: eu não quero chorar, eu quero ser forte. Você acha mesmo que ser forte é não chorar? É não sentir o que está te acontecendo? E eu sempre faço essa desconstrução com os meus clientes, com os meus pacientes, né? Com os meus clientes. A Nise da Silveira, ela fala assim: cliente, paciente somos nós. Então, assim, Nise da Silveira é exatamente isso. Eu ensino que o forte, ele descansa, o forte, ele chora, o forte, ele para, o forte, ele corta com a tesourinha as relações difíceis na sua vida. E nós precisamos ser forte ao ponto de dizer não ao que nos faz mal, ao que nos paralisa. Ser ator ou atriz no teatro da vida não significa não falhar ou não chorar, mas ter habilidades para refazer caminhos, coragem para reconhecer seus erros, humildade para reconhecer as próprias limitações e força para deixar de ser aprisionado pelos pensamentos pessimistas e pelas emoções doentias. Não existe emoção doentia? O medo é uma emoção básica. Se ela me para ao ponto de eu não sair de casa, de eu não fazer amigos, o medo se torna a minha gaiola, a minha prisão se tornou doentio e a gente precisa tratar. E a gente trabalha em terapia sobre isso. Por que esse medo te aprisiona? Freud diz assim, que às vezes o medo da mãe direciona pro cachorro. O medo da mãe controladora ou do pai punitivo se transforma pelo medo de um elevador, que eu tô fechado ali, de avião. Então, às vezes o nosso cérebro, ele fala assim: eu não posso dizer que meu pai, minha mãe, imagina, é sagrado. Aí eu boto pro elevador, eu boto pro cachorro, eu boto pra onde eu posso colocar o medo. Então, a gente precisa cuidar dos nossos medos, das nossas dores, para que a emoção seja apenas o combustível da nossa vida, não a paralisia da nossa existência, ok? Michelle Phelps tinha hipersensibilidade e transtorno de déficit de atenção. Não se adaptava ao sistema escolar, foi desprezado, desacreditado, mas uniu dois ingredientes indispensáveis em seu psiquismo: treino e sonhos. Olha isso. Se você quer vencer alguma coisa, se você quer aprender um piano, se você quer aprender um violão, uma flauta, se você quer ser palestrante, você precisa treinar e ter um propósito de vida. E sonhos significa sentido, propósito de vida. Entendeu que sonhos sem treino produzem pessoas frustradas e consumistas. E treinos sem sonhos produzem seres de sistema social, pessoas que apenas obedecem às ordens e que não têm alvo ou metas. Olha aqui, ontem eu fiz a formação lá da Ellen Thomas sobre ABA. E ela falou assim: olha, antes da clínica cheia, você vai ter que ter um propósito para começar a clínica. Antes de pensar, eu vou trabalhar com autista ou família de autista, que é o meu caso, eu faço orientação familiar. E antes de você fazer isso, você vai ter que ter um propósito. E qual é o meu propósito? Quando a minha mãe surta, meu pai passa mal e tá ali caído, minha mãe surtou, minha irmã chorando no canto da parede e eu ali com 20 anos olhando para aquilo, eu falei assim, que depender de mim, nenhuma família vai passar por isso na Terra. Ali, eu iria fazer história, eu ia ser professora de história. E eu falo assim, que depender de mim, eu vou mudar isso e eu vou aprender para ajudar. Então, um problema de saúde mental que bateu na minha porta, sem pedir licença, nem perguntou: você tá madura para viver isso? Não teve isso na minha casa, não teve isso. Chegou assim, ó, soco no estômago e se vira. Eu me levantei e fui estudar. Então, hoje eu sou terapeuta de família, pós-graduada em terapia de família, tenho formação em coparentalidade positiva, orientação familiar, eu tenho formação em terapia de casal, né? Enfim,
Sou terapeuta do esquema, pós-graduada em análise do comportamento e terapia cognitivo-comportamental. Enfim, gestão de pessoas, psicopedagogia, porque eu sou dislexa, então eu fui fazer essa formação para me munir, para eu ajudar. Então, assim, tudo que foi um problema para mim, eu não peguei uma bengala. Ai, gente, eu faço isso porque eu sou dislexa. Ai, gente, não. Eu falei, eu preciso curar, então eu vou pra terapia me curar e eu faço formação, porque quando as pessoas chegam pra mim, eu tenho ferramenta para ajudar. Então, como diz Freud fala assim, sublimar. O que é isso? Pegar uma dor e transformar em algo produtivo. A minha meta, o sentido da minha vida começou com a desestabilização e com a doença que chegou na minha casa. Por isso que eu tenho ferramenta para ajudar o outro. Porque eu não me acomodei. Ó céus, ó vida, ó azar, olha o que aconteceu comigo, é tudo que tem pra mim. Não! Aconteceu comigo, mas eu vou me levantar e eu vou ajudar as pessoas a superarem a vida delas. Então, assim, eu tô trazendo o curso de ontem porque pra mim fez muito sentido. Muito sentido. Até pra eu entender essa cabeça imperativa que eu tenho, que estuda 1000 coisas. Por que eu estudo 1000 coisas? Porque as demandas, né? Na UTI de um hospital, que foi o meu caso, UTI neonatal e pediátrica que eu trabalhei, você não fala, TDAH não, autismo não, a família, não fala com família, você fala com todo mundo, você atende todo mundo. Você dá notícia de luto, segura a mão da pessoa, abraça. Você fala, vai ter alta, vai pra casa. Mãe, larga o telefone que você só pode pegar seu filho meia hora. Tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. E aí depois na escola. E aí eu fui me formando. Falo que eu tava na residência da vida, aprendendo a lidar com o humano. Então, Irlânia, você é especialista em quê? Sou especialista em pessoas e emoções. Porque tudo na nossa vida, esse combustível que nos guia ou nos paralisa, está em nós. A gente só precisa direcionar para o lado certo. O jovem hiperativo sonhou em ser um grande esportista, superou as armadilhas da sua mente e treinou muito. Eu tava caminhando hoje, fui caminhar, por isso que eu tô suando, né? Então eu liguei o ar-condicionado, mas ainda tô... O que acontece? Eu tava caminhando e eu tava pensando nisso. Hoje, nesse mundo fluido, nesse mundo líquido, como diz Bauman, né, nessas relações líquidas, a gente quer ter mestrado, mas não quer fazer a dissertação. A gente quer doutorado, mas não quer apresentar a tese. A gente li isso aqui e falei assim, Ana Cláudia Quintanilha, não concordo não. Estranha ela. Cara, a mulher tá anos trabalhando com cuidados paliativos, foi rejeitada pelos médicos da indústria farmacêutica, foi rejeitada por algumas famílias, teve que criar resiliência, e eu vou dizer que ela não sabe. Para! Vai estudar com ela pra você saber. E para de excluir as coisas. Excluir é mais fácil do que se abrir. Mas se você só exclui, você tá sempre parado no mesmo lugar. E aí as pessoas estão falando, eu não concordo com o Freud, não. Você leu Freud, você leu. Eu comecei minha trajetória sendo psicanalista. Hoje, eu trabalho muito com a terapia dos esquemas. E na terapia dos esquemas, é uma integração. Terapia do esquema, psicodrama, apego, gestalt, né? Temperamento, que é o Big Five. A gente vai trabalhar ali com algumas ferramentas de várias terapias. Então é uma terapia integrativa. E a gente trabalha trauma, a gente trabalha autocompaixão. Por que você escolheu essa terapia, Irlânia? Porque eu passei pela bariátrica e a terapia do esquema me ajudou pra caramba na compulsão alimentar e na vida, ressignificar meus temas, porque os esquemas são temas. E aí, quando eu trabalho com paciente com ansiedade, hoje já temos estudos que provam que a terapia do esquema, toda essa integração ajuda. Agora, terapia do esquema, eu tive que debruçar sobre o cara que fala sobre relação terapêutica, que é Carl Roger. Não tá lá no escopo, nem Jeffrey Young manda, mas eu estudei também Machalina porque eu trabalho borderline. E aí Machalina fala, não tem ninguém na vida que fale melhor de relação terapêutica do que Carl Roger. Fui pra Carl Roger. Por quê? Porque eu quero ajudar você, meu cliente. Eu quero ajudar você que assiste essa live. Eu quero ajudar você a quebrar o que te prende e fluir na sua existência. Você não nasceu pra ficar parado. Você tem pouco tempo aqui, então você tem que fazer a sua vida valer a pena. E eu tô aqui pra te ajudar. Combinado? Bora lá.
sem ter conhecimento psicológico, reeditou o filme do inconsciente, decifrou que todas as escolhas têm perdas e quem quer ganhar sempre está preparado para viver, pois não sabe que os aplausos de hoje serão as vaias de amanhã. É necessário perder coisas importantes para construir e conquistar coisas relevantes. O jovem Michael Phelps sabia ainda onde queria chegar. O seu eu aprendeu a ser resiliente e superar as crises para crescer. Seu eu aprendeu a ser autor da história. E assim ele viveu a mais fundamental lição do jogo da vida. Ninguém é digno do pódio sem usar os fracassos para conquistá-lo. Michel Phelps, gente, eu não sei se estou falando o nome certo, tá? Mas eu vou colocar nos stories lá, você vai ver o nome bonitinho. Tornou-se a maior estrela olímpica de todos os tempos. Ganhou 8 medalhas de ouro em uma mesma edição. Uau! Um feito jamais realizado. Michel não é um super-herói. Não é um superdotado. É apenas um ser humano que decifrou com maestria o código da resiliência. Tem um livro que eu gosto muito, que ele não tá aqui, que ele tá no consultório, mas eu vou colocar no stories pra você, que é Garra. O nome do livro é Garra. Esse livro, ele fala que as pessoas, a maioria das pessoas não são superdotadas e inteligentes, mas vence na linha da vida, cruza a linha de chegada, quem decide superar e aprender, dedicar tempo, fazer o que tem que ser feito, ter persistência, resiliência. Essa semana na minha terapia, o meu psicólogo disse que tem 2 irmãs. Eu anotei aqui que é importante. Resiliência e resignação. Ele falou, uma vai continuar a jornada e a outra às vezes vai dar uma resignada. E aí dando essa resignada, parando um pouquinho para olhar o fenômeno, e ele vai recalcular a rota. Então tem que caminhar comigo e com você. É a nossa irmã mais nova. Resiliência para continuar, né? Um elástico ele vai e ele volta. Eu não tenho elástico aqui, senão eu mostraria. Ele vai e volta, mas aí a gente resigna um pouquinho, para, respira, continua. E não desista. Como eu tava falando, a coleção de Freud tá aqui, tá tampada, mas tá aqui. E eu leio. Tem livros ali que nada pra mim se cobra. Outro dia eu fui dar uma palestra sobre amor de mãe. Aí eu liguei pro meu professor da pós de terapia cognitivo-comportamental, que eu tô dando cabeçada, hein? Tô aqui estudando amor de mãe em terapia cognitivo-comportamental. Não achei terapia do apego, ok? Que aí todo mundo tá bebendo dessa fonte. E vou falar de Freud. Ele tá tudo bem, Rony, você tá embasada pra falar. Então eu falei, né, sobre o comportamento, como uma mãe tem que ressignificar a história, abrir mão da dor da mãe dela, abrir mão das dores infantis dela, para recomeçar a jornada, mas a construção do meu pensamento foi em Freud, terapia do apego. Por que, Irlânia? Porque nada surgiu daqui. Criei o copo. Criei esse copo. Mas aí tem que ter o vidro, tem que ter a máquina, tem que... Não, eu criei do nada, ninguém criou nada do nada. Já dizia Jung isso, tá? Jung tá aí pra dizer pra gente que ninguém criou nada do nada. Vamos nos abrir. O mundo tá muito fechado. A gente se fecha pro conhecido, a gente se fecha para aquilo que a gente não quer, a gente fecha para excluir o outro. Toda exclusão esconde em nós a nossa falta, a nossa falha. E para vencer, a gente precisa ter foco, sentido da vida, metas claras, sonhos a realizar e pensar que a nossa vida tem que valer a pena. Espero que esse encontro tenha feito sentido para você. Eu contei um pouquinho da minha história. Contei a história do Michael, enfim, contei a história, nossa história. A nossa vida precisa ser história de superação. Porque, Irlânia, só tem história para contar quem supera seus desafios. Supere seus desafios, vença os seus medos e escreva uma linda história de amor para você e por você. Beijo grande e até amanhã.